Meu boa noite também então aos nossos convidados, pastor Mano Góes. Boa noite, pastor, seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, pastor João Paulo. Boa noite a todos. Um prazer estar com os irmãos e as irmãs, mais uma vez, né, nesse nosso bate-bola bíblico. Ele está de volta, pastor João Paulo Quintela. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiagão. Satisfação em retornar aqui. Boa noite a todos que estão com a gente também presencial e online. Mano Góes, que bom, né? Estamos de volta. Foi uma viagem muito massa. E acredito que a gente vai continuar nesse bate-papo muito legal em Gálatas. Só um parênteses, o Mateus ficou não, né, pastor, lá em São Paulo? O Mateus voltou, né? Mateus voltou, Ainda continuamos aguardando aqui foi o muito retorno. bom, foi muito bom acompanhando o Mateus esses 10 dias aí. Foi muito legal. Continuamos aguardando aqui o retorno do pastor Mateus Vasconcelos. Bom, meus irmãos, que tenhamos uma noite abençoada. Vamos dar início então ao nosso culto. Passo a palavra para o pastor Mano Góes. Ok, gente. Bom, esperamos hoje concluir o capítulo 2 de Gálatas, né? É o nosso desejo. E, logicamente, eu gosto de lê-lo sempre, né? Porque, ao lê-lo, nós vamos clareando a compreensão do texto. Daí, se você estiver em casa com a Bíblia ao lado, convido você a abrir sua Bíblia, pegar caneta, papel, para a gente anotar e irmos juntos descobrindo coisas dentro do texto bíblico. Gálatas, do capítulo 2, do verso 11 ao 21, é o desfecho do capítulo, né? Nós vamos ter um episódio, eu diria, marcante, né? na vida de Pedro e de Paulo, né? E o meu texto diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse para Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Bom, este é o texto. Vamos pensar no cenário, né? Desta vez, esta reunião, ou este encontro entre Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, acontecendo pela segunda vez, não mais em Jerusalém, mas agora na cidade de Antioquia. E Antioquia é uma cidade espetacular. Na igreja primitiva, ela vai ser a segunda grande referência, porque a primeira é Jerusalém, onde estão sediados a maioria dos apóstolos, né? Porém, Antioquia vai se desenvolver de uma maneira muito extraordinária. Uma igreja edificante, uma igreja forte, uma igreja muito centrada no ensino e de onde tem grandes mestres, né? Inclusive Paulo é de lá. Daí, esta reunião aqui acontece, portanto, na cidade de Antioquia. E ela começa com, digamos assim, um testemunho pessoal de Paulo, a favor dele e contra Pedro. Porquanto eles estavam todos aguardando, provavelmente, a chegada uns dos outros. Ao que parece, Pedro chegou bem antes, né?
e foi recebido pelos irmãos de Antioquia, a maioria sendo gentil, lógico, e ele foi muito bem recebido, ao que indica o texto, foi bem acolhido, estava comungando com eles, participando de tudo que eles participavam. Porém, quando o grupo da circuncisão, ou seja, aquela turma que defendia ainda a utilização da circuncisão, né, mesmo tendo já recebido o evangelho em suas vidas, chegaram, quando isso aconteceu, Pedro ficou receioso, né, e, numa medida politicamente correta, ele tentou sair do meio dos gentios, né. Paulo viu isso, e Paulo ficou, ao que indica o texto, muito chateado. Daí, para uma, digamos, uma ação pública de Pedro, Paulo fez uma repreensão pública diante de todos. E a repreensão dele, logicamente, tinha um propósito, ele tinha um fim, né? Ele sabia o que estava fazendo, porque pareceu que esta atitude sorrateira de Pedro, né, ia estimular outras pessoas, né, a compreenderem mal aquilo que estava em questão, que tinha havido um concílio para tomar decisão, que era a aceitação da conversão dos gentios sem a imposição das condições ou das normas dos judeus. E a atitude de Pedro, ela chocava isso, né? Ela contrariava isso. Daí, Paulo, notoriamente, faz essa advertência a Pedro, publicamente, como fazendo uma ponte para trazer à tona, novamente, essa questão da justificação pela fé, reafirmar a sua mensagem, reafirmar o seu evangelho, mesmo tendo que contrariar a uma figura, a mais importante da época, sem dúvida alguma, que era Pedro, né? Que era Pedro. Ele, portanto, faz isso publicamente e retoma o tema da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Esse é o cenário, esta é a situação, é sobre estas coisas que nós queremos falar nessa noite, aqui na companhia, graças a Deus, do pastor João Paulo Quintela. Da última quarta eu me senti muito só, abandonado, me senti quase com Elias dizendo, Senhor, eu estou sozinho, mas Deus me fez entender que não, né, que tinha muitos aí, e João Paulo está aqui com a gente hoje. Pastor. Eu percebi nas suas palavras iniciais na quarta-feira passada, ele quase que chora, viu? Rapaz, para a gente compreender um pouco melhor essa situação, né, mais uma vez o apóstolo Paulo ele reafirma a questão do cuidado, né, dos cristãos para não se deixarem levar na prática do evangelho que estavam tentando introduzir na igreja. Mais uma vez ele reforça que a justificação é de fato pela fé. E aí, para a gente entender um pouco melhor desse contexto, no Antigo Testamento, na cultura judaica, né, naquela tradição, existia toda uma cerimônia, né? Inclusive tem as leis cerimoniais lá em Levítico, tem toda uma cerimônia para que você pudesse se alimentar. E claro que essa junção entre judeus e gentios não era aceitável, e tinha todo um processo, um ritual para que esse alimento fosse aceitável, né? fosse aceitável diante do Deus vivo, né? Os adoradores precisariam de uma purificação, por assim dizer. Aí tem várias leis durante esse processo lá em Levítico. Então, de forma que o apóstolo Pedro, o fato dele se afastar já seria condenado, tá? Mas o fato de se juntar com esse povo para se alimentar já era mais grave ainda quando você olha para a cultura judaica. Porém, em Atos dos Apóstolos, o próprio Deus revela ao apóstolo Pedro a condição de que ele precisava ir até essas pessoas, naquela visão onde ele vê um alimento impuro e o próprio Deus fala, Pedro, mata e come. Ou seja, a partir dali, ele entendeu e compreendeu que a sua missão era pregar para outras partes, senão aquelas que ele imaginava, né?
Só que chega um momento, como falou o pastor Mano Góes, chega um determinado momento em que ele está assentado com esse povo, de fato entendendo a compreensão e compreendendo o evangelho, e estava com eles lá tranquilamente conversando e se alimentando. Quando chega o outro grupo de crente, por assim dizer, ele tenta se afastar, ele tenta sair de perto para que não, para que não transmita alguma ideia ruim ou negativa. Só que é justamente aqui que o apóstolo Paulo, como diz o texto aqui na minha versão, enfrenta o apóstolo Pedro face a face, confronta a atitude do apóstolo Pedro. Primeira coisa que eu destaco aqui é que o evangelho tem que estar acima de todas as coisas. Segunda coisa que eu destaco aqui é que a hipocrisia, que foi um termo utilizado pelo apóstolo Paulo em relação ao Pedro, está muito ligado a uma religiosidade, como é que eu posso dizer? Uma religiosidade superficial, talvez, mas eu vou usar o termo do legalismo, tá? O legalismo que tem entrado em muitas igrejas atualmente, pode ser retratado aqui. Só para a gente entender, a gente vai falar um pouco mais nos versículos posteriores, mas só para a gente entender. Qual foi a dificuldade do apóstolo Pedro aqui? Não foi simplesmente se afastar daqueles homens, foi justamente ele condenar, em seu pensamento, condenar aquelas pessoas pela sua condição racial. Certo? Eles não eram puros, eles não eram aqueles que receberiam a graça ou receberiam a salvação. E aqui eu consigo destacar, mais uma vez, o apóstolo Paulo reforçando a ideia de que a salvação não é por força, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé. Quando o apóstolo Pedro faz essa distinção entre gregos, judeus, gentios, ele está dizendo, olha, para ser salvo, precisa fazer parte da minha nação. Para ser salvo, precisa fazer parte da minha igreja, do meu colégio, da minha religião, do meu grupinho. Se não for dessa forma, você não vai conseguir a salvação. Aí o Paulo mais uma vez fala, no versículo 11 ele fala, precisava ser repreendido pela sua atitude condenável. Ou seja, se eu acho que só o cearense vai ser salvo, eu estou dizendo que a justificação não é pela fé somente. Eu preciso ser justificado, mas também tem que ser cearense. Pedro está dizendo, vocês precisam circuncidar-se, vocês precisam praticar a cultura judaica para que possa ser salvo. Só para a gente entender um pouco mais desse cenário, né, o apóstolo Paulo reforça mais uma vez, justificação somente pela fé. Legal, deixa eu lembrar mais uma vez os irmãos que estão participando aqui de forma presencial, você também pode participar, tá? Interativo, faça um sinal aí, coloca a sua opinião, a sua pergunta. E os irmãos de casa podem estar escrevendo aí no chat, no YouTube, ou enviando pelo WhatsApp. Estou ligadinho aqui nos comentários dos irmãos, tá? A nossa amiga irmã Eneida, ela pergunta, qual a Antioquia? Da Síria ou a Antioquia da Psídia, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei informar. Provavelmente da Síria. Provavelmente da Síria, nele, né, que já é um reduto mais onde as igrejas gentias estão localizadas. Inclusive a própria Galácia, né, que a Galácia está na região da Síria e a Antioquia, né, está inserida nessa região. Então, provavelmente. O que a gente pode levantar aqui? João Paulo levantou uma questão aqui sobre a atitude de Pedro. Ela é uma repercussão de uma política religiosa do Pedro, né? Ou ela é uma repercussão da compreensão do judaísmo nesse aspecto da cultura, né? Porque eles sempre foram muito cheios de si, no sentido de que entenderam ou compreenderam de uma maneira equivocada acerca do chamamento de Deus para a vida deles, né? Daí se tornaram muito para si, né? E
colocaram vários obstáculos culturais, né? Isso aí, sem dúvida alguma. Aí, de repente, essa atitude de Pedro, ela realmente pode esboçar essas duas coisas, né? Ainda representar, ou se não ele, né? Mas pelo menos os judaizantes, de uma maneira geral, talvez ainda tivesse essa questão da cultura muito forte, né? Muito forte. E por isso é uma das dificuldades de aceitação dos gentios. Porque, na verdade, eles estão colocando na conversão cristã aspecto da conversão judaica. Porque no judaísmo, na religião judaica, os estrangeiros podiam se converter ao judaísmo. Daí, o que eles faziam? Eles eram recebidos pelo ato da circuncisão, tornando-se judeus. Então, essa prática já existia, está entendendo? Aí, no cristianismo aqui, os gentios estão se convertendo e eles estão, de alguma maneira, impondo uma questão cultural deles, né, trazendo de volta, né, essa questão, e isso é uma coisa muito séria e pertinente, né, porque a gente confunde muito evangelho e cultura. Agora está bem melhor, mas a gente viveu décadas da vida cristã aqui no Brasil, que essa questão da cultura era muito misturado com o evangelho. Então, a evangelização de um povo que chega até aqui no Brasil, né, para com os brasileiros, né, ao mesmo tempo trouxe não só o evangelho, mas trouxe também muitos aspectos culturais da sua cultura de origem. E isso, por décadas, né, foi tomado como um modelo, como um perfil, e em alguns casos até como uma condição, né, de vida cristã, de espiritualidade, de maneira que você não seguia esses traços, não seguia querendo que a palavra mais correta, né? Você não era bem visto, você era tido como um crente de segunda categoria, né? Você era carnal, você não estava espiritualmente bem. Daí, trajes, era costume a palavra que eu estava procurando buscar. Então, trajes, costumes e uma série de coisas nessa ordem se inseriram como traços de santidade, por exemplo. O que não tem nada a ver com o evangelho. Santidade é outra coisa, né? Mas esse fator cultural esteve presente. Então, quando o pastor João Paulo levanta aqui, ele está levantando isso com muita propriedade, como a gente deve ter cuidado de não confundir evangelho com questões culturais que nós nos apropriamos dela e as sacralizamos e achamos que, fora desse perfil, você pode estar comprometendo a fé cristã. Nada a ver, tio. Pastor, deixa eu só fazer um comentário em relação a esse seu complemento, né? No versículo 12, vai dizer assim, ó: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. No caso, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios. Aí, no finalzinho do versículo, como é que diz aí? Ele temendo os que eram da circuncisão. Olha a atitude que ele tem, porque estava com medo. Ele tem uma atitude, talvez por medo da crítica, talvez por medo do que os pastores iam dizer, ou que os irmãos e as irmãs iam conversar durante os cultos, a maneira que eles iam olhar para o Pedro, porque estava comendo com os gentios. E aí a gente pode trazer para cá também, em alguns momentos, que a gente se encontra em alguma, em alguma condição que para muitos é pecado, para muitos é inferior, para muitos faz parte de uma religião menor ou superficial. E aí, para evitar essas críticas, eu me afasto. Para evitar essas críticas, eu deixo de fazer uma coisa que não afronta, muito pelo contrário, né? Se eu fizer, que vai contrariar o evangelho. Então, assim, só para complementar, o texto está dizendo que Pedro teve medo, e provavelmente medo das críticas daqueles que vinham juntamente com Tiago, que era um das colunas da igreja. Para vocês verem como a coisa era tensa.
para botar medo no Pedro, não era fácil não, né? Mas ele ficou temeroso, né? Ficou temeroso, por conta, o texto de Paulo é bem claro aqui, né? Ele ficou com medo, né? Porque tinha dois grupos antagônicos no que diz respeito a essa questão, né? E ele estava ali entre os dois, então ele ficou medo de tomar certo posicionamento. O que me parece estranho era porque no concílio, né, que houve, né, quando estavam lá em Jerusalém, isso ficou bem acertado, né? E ele reafirmou isso, como o cabeça lá do concílio reafirmou isso, né? E agora acontece a mesma coisa, né? Isso prova que o conselho não resolveu, o concílio não resolveu. Uhum. Resolveu, digamos assim, teoricamente, né? Ou seja, resolveu-se no sentido de, bom, está acertado isso, mas no que diz respeito aos sentimentos, isso permaneceu, que é muito comum, né? Às vezes a gente resolve determinadas coisas, mas os sentimentos continuam operando, né? E mexendo com a vida com a vida da igreja. Parece-me que é o que está acontecendo aqui, e Pedro estava inseguro, né? Ainda com relação à sua postura diante dessa tensão. Algumas perguntas chegando aqui. Pois não, Valnei? Assim, diante de toda essa situação que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que o Paulo Quintela acabou de falar, né? De Deus fez tudo aquilo, usou até Cornélio, né? Para poder Pedro tomar aquela atitude e dizer que a salvação não era só para os judeus, ele aprendia aquilo naquele momento. Assim, lá no capítulo, no versículo 34, do capítulo 10, ele fala até assim: então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitado. O homem que fala isso, ele deveria colocar isso no seu coração, para ter evangelho. É isso? Com certeza ele colocou naquele momento. Aí ele vai lá, lá em Gálatas, no capítulo 2, o homem toma uma atitude dessa, né? Então ele esqueceu totalmente aquilo que ele tinha falado aqui em Atos dos Apóstolos. Ele esqueceu totalmente aquilo. Essa atitude tomada por Pedro já foi respondida aqui, né, pelo Paulo Quintela, foi medo, né? Humanamente falando, naquele momento, eu acredito que ele esqueceu totalmente o evangelho do coração dele, né? Naquele momento. Então, humanamente falando, será que Pedro, hipocrisia já foi falado também, que ele foi hipócrita, que ele também teve medo. Mas será que naquele momento ele também não teve medo de perder aquele status dele, que era o líder da igreja daquele momento, ele era o líder da igreja. E será que ele não teve medo também de perder o status dele, perder a força que ele tinha? Essa é a minha pergunta. Só para resumir, porque quem está na internet não conseguiu ouvir, tá? Então, só para resumir, o nosso irmão está perguntando se, como lá em Atos, capítulo 10, versos 34 e 35, o próprio apóstolo Pedro fala com convicção de que Deus não faz preferência, não tem os seus, né? Então ele abre para as nações. E por que o mesmo Pedro, em Atos capítulo 10, 34 e 35, fala com essa convicção gigante, o mesmo Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, vai estremecer, vai ter medo de algumas situações. Será que, aí é o questionamento do nosso irmão, será que ele não tinha medo de perder a sua posição, por assim dizer? Era um dos líderes da igreja e naquele momento ele agiu para, sei lá, de repente manter a sua posição de forma política, como falou o Mano no início, né? O politicamente incorreto. É isso, Valnei? Mais ou menos isso. Pronto, Mano, vai lá. É isso mesmo. Acho que no próximo programa vamos botar o Valnei aqui, né, irmão Valnei? Ajuda muita gente. Sim, essa é a questão. A gente pode levantar questões, é isso que a gente falou, né? Que nem da outra vez. Não é de agora, né? Isso é um medo que está no coração de todo mundo.
Muito provavelmente, sim, né? Falo isso correndo riscos, né? Que Pedro tenha pensado na oposição que ele teria que enfrentar, né, ao tomar essa decisão. O que me estranha é que ele já tinha tomado essa decisão antes, e novamente aqui, e num ambiente, digamos assim, mais hostil, porque lá estaria a grande maioria, em Jerusalém está a grande maioria, né, do colegiado, da igreja primitiva, e também a força maior dos judaizantes, né, e talvez agora fosse um grupo menor, né, mas o fato é que, de fato, ele houve um medo, houve um receio, por isso, e o texto deixa bem claro, ele temeu, né, quando chegou os demais. É difícil a gente avaliar o que está passando, a gente faz leitura, né? Então, uma possível leitura é essa, né, de que ele teve receio da pressão da oposição, né, daqueles que não concordavam com isso, né? E ele, como líder, logicamente, ia ser o alvo principal, né, e ia ser bem afrontado, né? E eu acho que isso mostra o Pedro humano, né? O cara humano, né, que comete erros. Até a palavra hipócrita utilizada por Paulo, né, me perdoe o que eu vou dizer, mas é mais ou menos assim, todos nós somos hipócritas, em menores ou maiores medidas. Mas todos nós temos coisas que dá aquele medo em algum momento, que a gente, assim, queria dizer isso mesmo, mas aí, mas acho que não vale a pena. Então, a gente tem, às vezes, imagine numa posição de Pedro, né? Uma posição bem difícil. Então, assim, é nada mais do que o lado humano de Pedro, e eu fico até feliz, porque o Evangelho diz, né, ou mostra essa humanidade da gente, a gente não é perfeito, né? Quem está cometendo esse deslize aqui é o seu Pedro, né? Então, assim, eu até fico assim, mais ameno com os meus próprios erros, né? Porque o Pedro se mostrou humano a esse ponto. Agora, o que é bom de Pedro é que é um cara muito humilde, né? O texto pelo menos não está notificado aqui, Paulo não notificou nenhum tipo de reação de Pedro, ou de retaliação de Pedro contra Paulo, ou alguma coisa desse tipo. A gente não vai ver, em todas as cartas, todos os outros escritos, nenhum detalhe sobre isso. Não vai ver. É tipo aquela briga que Paulo teve com Barnabé, né? Uma discussão séria, a ponto deles ficarem muito irritados um com o outro, se separarem, não, então faça isso que eu vou fazer isso, mas, no entanto, isso não tem nenhum texto posterior mostrando qualquer quebra de amizade, de comunhão, né? Eles continuam do mesmo jeito. Então, isso mostra essa humanidade, né, dos apóstolos. Isso, para a gente, é motivo de alegria, porque a Bíblia não tem essa intenção de mostrar seres perfeitos, pessoas perfeitas, que não cometem erros, né? Só Jesus, né? O ser perfeito para a gente, a pessoa perfeita é Jesus Cristo, a nossa principal inspiração. Mas os demais irmãos cometem erros. A gente está vendo aqui, né, o caso de Pedro, né? E isso não deve deixar você, agora vou confiar mais em Pedro, não, né? Que é isso, Pedro tem tanta coisa maravilhosa e boa, né? E Deus usou em tantas outras coisas, uma carta belíssima, né? 2 cartas belíssimas nós temos aqui. Isso não diminui Pedro, só mostra, né, a humanidade dele, que a gente deve respeitar, sim. O que eu acho muito massa no Evangelho é isso, né, que mostra essa verdade, né, mostra que nós somos, na verdade a gente sempre falou aqui, né, o Evangelho é uma notícia, e é boa notícia, mas antes de ser boa, ela é uma má notícia, porque ela primeiro vai dizer, olha, todos vocês são pecadores, todos vocês merecem a condenação. Olha a notícia ruim. Só que a boa notícia é que Deus, o Criador, enviou o seu Filho para nos resgatar. E aí, como disse o nosso irmão, no versículo 14, Paulo está dizendo, olha, parece não, né? Pedro não está andando conforme o Evangelho. Versículo 14. Não está andando conforme o Evangelho. É por isso que ele merece ser repreendido. Mas, concordo totalmente com o pastor Mano Góes, que por isso que o Evangelho é lindo, é que ele não esconde as nossas falhas. Pelo contrário, ele vai dizer, somos fracos e pecadores. Somos fracos e pecadores. O Pedro, lá na frente,
em outros momentos, faz coisas grandiosas. Chegou lá atrás a negar Jesus, mas em outro momento pregou e uma galera se converteu. Escreveu coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, teve um momento que ele falou: João Marcos, contigo eu não vou mais. Quer dizer, nem falou com João Marcos, desconsiderando o jovem. Falou: olha, com ele eu não vou mais. Se tu quiser ir, vai, Barnabé. Eu vou chamar Silas comigo. Só que no final do seu ministério, Paulo fala: traz João Marcos de volta, porque ele me é muito útil ao ministério. 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, no finalzinho, ou acho que é capítulo 4. Paulo vai dizer o seguinte: deixei Trófimo doente em Mileto. Caramba, Paulo, por que tu não ficou com ele lá no hospital, cara? Por que tu não orou para que ele fosse curado? Não, eu deixei lá e vim-me embora. Alguém pode dizer: poxa, que tipo de evangelho é esse que o Paulo está pregando? Né? Isso no final do seu ministério, depois que ele declarou que combateu o bom combate. Mas mesmo assim, para alguns, ele errou em deixar alguém doente em outra cidade e ele seguiu caminho. Nós somos falhos. O texto está dizendo claramente: nós somos pecadores. E não adianta, que não é a minha nacionalidade, não é a minha raça, não é a minha inteligência, não é a minha eloquência, não. É Jesus Cristo de Nazaré, que nos justifica através do seu sacrifício naquela cruz. Legal, tem algumas perguntas aqui, tanto no WhatsApp como no chat, no nosso canal no YouTube. Vou separar aqui a primeira para vocês. O que podemos aprender hoje desta desavença entre Paulo e Pedro em Antioquia? É certo afirmar que não basta que creiamos no Evangelho, nem mesmo que lutemos para preservá-lo, temos de aplicá-lo na vida diária. Foi o que Pedro deixou de fazer naquele momento? Eu diria que uma das coisas que esse texto mostra é que o Evangelho gera comunhão, questões teológicas geram divisões, né? Também. Está todo mundo ali bem, comungando do Evangelho, estando junto, celebrando, alimentando-se junto. Aí, de repente, chega alguém que vai trazendo uma questão teológica, né? Uma questão doutrinária. Aí, rapidamente, as coisas aquecem, né? E, de repente, nós temos um entreveiro ali, nós temos uma dificuldade. Pois é, o Evangelho, na sua essência, ele gera comunhão, né? Questões doutrinárias, elas vão e provocam divisões. Isso está notório, claro, é histórico, todo mundo sabe disso, né? O que a gente tem que entender é que a gente tem que saber colocar sempre o Evangelho acima dessas questões. Tá bom? Essas questões, eu diria que elas são secundárias. O Evangelho é mais do que isso. Eu sei que isso é difícil de entender e alguns não gostam de entender assim, principalmente de linha mais radical, mais conservadora, mas lógico que o teor bíblico, a doutrina, né, ela é importante, né, mas está também óbvio e claro que a doutrina pode ser compreendida em perspectivas diferentes. Não fosse isso, não teríamos tantos blocos, né, blocos cristãos em função de compreensões diferentes da doutrina. Quem pode questionar isso? É óbvio, está diante dos nossos olhos, é claro, né? E mesmo assim não convivemos? Mantemos comunhão? Ou seja, o Evangelho está sendo maior do que isso. E é dessa maneira e essa postura que a gente deve ter. E parece-me que o texto fala disso. Então, vamos colocar, saber que, por vezes, questões doutrinárias, teológicas, podemos divergir, né, mas no que diz respeito ao Evangelho, a gente sempre deve comungar. Acho que essa é a principal lição. Eneida pergunta: o fato de Pedro, ao juntar-se aos judaizantes, não comprometia a suficiência de que somente Cristo salva? Essa é a briga de Paulo. É isso que Paulo está questionando. Por isso que ele fala: a tua atitude foi reprovável, Pedro. A atitude foi reprovável, porque de repente você está dando margem aí para um monte de coisa. Aí, por isso que ele vai levantar exatamente a questão a partir do verso 16, né? Sabendo que o homem é justificado pelas obras da lei, pela fé, ele vai trazer à tona essa questão, né? Da compreensão da fé, né? Da compreensão do Evangelho, porque Pedro podia colocar em risco todo um trabalho
que o concílio teve, que o próprio Pedro, juntamente com Tiago, teve o trabalho de Paulo, né, por conta de uma ação impensada. Eu diria que aqui voltou o velho Pedro, o intempestivo Pedro, né, que às vezes toma uma decisão assim repentina e por conta disso, né, aconteceu essa situação. Mas responde melhor aí, João Paulo, por gentileza. Eu penso que, e aí eu quero aplicar para o nosso dia, né? Quero aplicar para cada um de nós hoje. Eu penso que muitas vezes a gente, no afã de defender uma ideologia, no afã de defender uma teologia, no afã de defender, inclusive, alguns autores, alguns pensadores, alguns pastores, a gente cai nesse legalismo do apóstolo Pedro. A gente cai nesse sectarismo, por assim dizer, nessa divisão de classes. Enquanto os mais próximos não chegam, eu posso estar me alimentando com ele. Quando chegar aquela galera lá, que é mais... eu não posso, eu tenho que me afastar. Muitas vezes a gente faz isso na nossa igreja. Mas eu tenho teologia. Então, se eu tenho teologia, qualquer pessoa que chega falando diferente, ou falando mais baixo, ou falando de uma forma mais leiga, não dá para ficar no meu grupo. Eu sinto muito, mas meu grupo é esse aqui. Porque ele não tem teologia. Ou então, mas eu estou no evangelho há 10 anos, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, então o meu grupo é diferente daquele que está chegando na igreja. Infelizmente, aplicando para o nosso dia, isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. Mas a minha condição social não me permite caminhar com essas pessoas. O meu status intelectual não me permite comungar com algumas pessoas. Eu até converso com essa pessoa. Eu até dou a paz do Senhor para essa pessoa, mas eu não consigo me relacionar, porque são mundos distintos. É o que Pedro está fazendo aqui, fazendo essa diferença. Em um momento eu posso comungar, só que em outro momento não, porque o meu nível, a minha classe, a minha nacionalidade, a minha raça é diferente desse povo. É mais ou menos isso, e para mim, né, isso é um grande perigo. Eu não estou desconsiderando a importância da teologia, de forma alguma. Todo mundo sabe, sou teólogo, sou pastor. Não estou desconsiderando a importância do estudo. Todo mundo sabe, eu valorizo isso, de forma alguma. O que eu estou dizendo e aí eu desconsidero sim, é essa diferença que o Pedro fez e que nós fazemos constantemente. Se eu falo uma doutrina, se eu entendo uma doutrina que você não entende, então, meu irmão, vai estudar, porque não dá para dialogar contigo. E às vezes eu começo a me desfazer das pessoas, porque ela não consegue entender a minha maneira de pensar. Infelizmente, esse tipo de atitude está em nossas igrejas. Infelizmente. E aí, mais uma vez, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho Santo, está dizendo para mim e para você, cuidado com isso, porque até o apóstolo Pedro caiu nessa cilada. Quem dirá nós, né? Eu e você. Pastores poderiam comentar porque muitos cristãos em nossos dias reconhecem o valor do sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo fundamentam a salvação sobre suas próprias obras e sobre a prática de sua religião? Não sei. Não consigo explicar, não. Se eu reconheço que somente Cristo, né? Acho que essa é a pergunta. Se muitos reconhecem o sacrifício de Cristo como único e suficiente para a justificação, e mesmo assim querem se justificar pela religião, pelas suas atitudes e tal, eu não consigo explicar. Mas assim, a gente precisa entender que as práticas devocionais, piedosas que nós fazemos, acompanham aqueles que confessam-se cristãos, certo? O Tiago vai falar, né? A fé sem a prática, ela não tem futuro nenhum, ela é morta. Então, eu faço algumas coisas, eu tenho algumas atitudes, não para que eu seja justificado, não para que eu seja salvo, não. Eu tenho algumas atitudes com base no Evangelho, com base com o exemplo em Jesus Cristo, para que
não para ser justificado, mas porque eu já sou justificado. Ora, se eu já sou um cristão, um seguidor de Jesus, um pequeno Cristo, eu vou buscar, procurar fazer, tomar as atitudes que ele fez, aquilo que ele realizou. Então, não dá para conciliar a única e suficiência salvação ou salvador pelo sacrifício de Cristo e também pelas minhas atitudes. Não dá. Porém, eu não posso deixar de agir da maneira correta, conforme o Evangelho me guia e me orienta. Eu acho que é isso. A gente estava pensando aqui 2 caminhos, né, para percorrer, para tentar responder essa questão. A primeira, eu já falei aqui outra vez, talvez uma questão de mentalidade, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A mentalidade não se muda, ela precisa ser desconstruída para depois ser construída novamente. E às vezes nós estamos muito, né, nós estamos muito fundamentados, né, em uma maneira de conceber a vida, né, em uma mentalidade. E isso, quando vem para a fé, digamos que ela continua, né? Aí acaba levando isso para o mundo da fé. Ou seja, por exemplo, aquilo que eu já falei outra vez, a gente vive num mundo de punição e premiação, né? Punição e premiação. Então, isso é muito forte. Então, é provável que as pessoas, quando recebem o Evangelho e insistem em algumas justificativas de obras, né, de ações, né, elas estejam utilizando essa mentalidade, né, ainda, né, a mentalidade da punição e da premiação, de que você tem que fazer o certo para receber a premiação certa, né, e isso acaba, a pessoa aceita o Evangelho, é modificada pelo Evangelho, mas ela não muda a mentalidade, e precisa mudar, né, porque o Evangelho é mudança de mentalidade. Só que às vezes a gente recebe o básico do Evangelho, que é a salvação que Jesus dá para a gente. Pronto, que Jesus ele vai me salvar, mas você continua tendo uma cosmovisão, né, ainda muito limitada, não é a cosmovisão do Evangelho. Aliás, isso é muito forte, de uma maneira geral, a gente tem ainda, né, muitos traços culturais, muitos traços de mentalidade que estão muito fortes dentro da gente, a gente não consegue transitar disso para o Evangelho com certa facilidade, porque é o problema que Paulo está tendo, né? Como é que as pessoas compreendem essa nova realidade? Como é que se compreende essa nova realidade? Não é simples, gente, é complexo mesmo, né? O cara fez maldade, e um dia teve o coração arrebatado aí por Deus, o cara repensou toda a vida, ouviu o Evangelho, creu e mudou a vida. Ora, quem padeceu todos os males que esse camarada fez, o coração está muito batido, ele não vai aceitar nunca, as pessoas não vão entender isso. Não viram muito essa frase, né? Antigamente, principalmente, depois que fez tudo, virou crente, né? Na linguagem bem popular. Escuta muito, né? Então, porque é difícil conceber isso. Lembra que eu falei aqui, acho que já da outra vez, aquela questão lá retomando, né, aquela parábola que Jesus conta, que um certo homem convocou algumas pessoas, trabalhadores para a sua seara, e disse, se você trabalhar o dia todo, eu vou te pagar, vamos supor aqui, 100 dinheiros, um exemplo, né? Aí chegou outros, 3 horas depois, disse, eu convidar você, venham para cá, que eu vou dar 100 dinheiro para vocês. E assim até o que chegou na última hora, faltando 3 horinhas para acabar o expediente, e ele disse, vem trabalhar aqui, ainda tem. E ele aceitou o trabalho e pagou, na hora de pagar, pagou a ele o mesmo tanto que pagou a todos. Mentalidade. Aí o cara, os outros, eu trabalhei o dia todo, vou ganhar o mesmo tanto que o cara que trabalhou 3 horinhas no final do dia. Isso não parece injusto? Parece, mas parece dentro da nossa mentalidade. A mentalidade do Evangelho é outra. Tanto é que ele diz, o próprio, né, o texto vai dizer lá, né, agora, se você, né, se sente mal por causa da minha bondade, eu não fui injusto para contigo, porque eu combinei e tratei isso com você, você trabalha, eu vou lhe dar, mas se eu quis fazer o bem a essa pessoa que só trabalhou esse tanto, mas eu quis,
pagar o mesmo tanto que eu paguei a você? A minha bondade te incomoda? Mentalidade. Então, por vezes, o Evangelho está nessa... Essa parábola diz muito acerca do Evangelho. Porque é isso que Deus faz. E a gente não consegue entender. Era o problema dos judaizantes. Não entendo. A gente tem séculos de história, de lei, de obediência, de pacto, de aliança. A gente vem se mantendo aqui firme nesse caminho desde os nossos ancestrais. E esse povinho gentil chegou agora e Deus está dando o mesmo privilégio e direito que ainda não exige o que nós nos matamos para fazer. Evangelho. Graça, esse é o sentido. E isso requer mudança de mentalidade. Então, seria o primeiro caminho, né? Que a mentalidade seja forte. A outra, talvez, seja às vezes, uma cobrança, não sei se legítima ou ilegítima, de que as pessoas, compreendendo mal a graça, às vezes agem mal, né? Se portam mal. E aí, as pessoas que amam o Evangelho dizem assim, mas, puxa vida, por que a pessoa não sabe que é correto e dá esse mau testemunho? Diz que é crente e vive fazendo isso, age tão feio, né? E aí se incomoda, né? Então a gente começa a cobrar obras, né? A gente começa a cobrar obra. Seria o quê? A resposta correta. Se crê no Evangelho, por que age assim? Está entendendo? Então pode ser apenas a grita, né, de um coração sincero, íntegro para Deus, que anda o caminho direitinho, e quando olha para a pessoa que está caminhando ao lado, todo torto, fazendo tudo errado, a incomoda, né? Pode ser isso também. Que no caso aí, parece-me que a compreensão equivocada não está mais do lado de cá, está do lado de lá agora. O abuso da graça, né? Uma má compreensão da graça, e Paulo, inclusive, vai falar depois sobre isso, né? Ele diz que a gente pode compreender isso de maneira errada, né? E daí confundir a liberdade com um modo de vida a viver de qualquer maneira. E Paulo disse, não estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Por isso a ênfase de Tiago, né? Você pensa lá em Tiago 4, né? Acho que é Tiago 4, Tiago 2, 17, 26, ele vai tratar disso. Por isso que ele vai dizer e falar, bom, como é que eu falo de fé sem ver, sem obras resultantes? Aí não é que ele está dizendo que a obra vai justificar, mas ele está dizendo que a fé vai gerar a obra inevitavelmente. É uma consequência. Então, essa seria outro caminho que a gente pode percorrer, né? E daí pode pensar muita coisa. Às vezes, então, é só a hipocrisia mesmo, religiosidade barata, religiosidade superficial, que não tem evangelho profundo, e aí não entende isso, que é muito importante entender. Quando um crente age como Pedro, juntar-se a grupos diferentes, não compromete o evangelho ou a igreja? Depende, né? Mas eu acho que não. Eu vejo que não. E aí por que eu falo depende? Porque precisamos, primeiro, definir o que seria esse grupo diferente. Segundo, o que ele está fazendo nesse grupo diferente, né? Terceiro, que tipo de mensagem, ou atitude, ou testemunho tem sido transmitido. Então, assim, depende, tem muitos pontos. Se eu olhar para o texto em especial, não tem nenhum problema. Pelo contrário, Pedro foi repreendido porque ele saiu do meio do povo. Tá? Então, o que acontece nesse contexto? O Pedro estava com a mensagem certa, o Pedro estava com a atitude certa, e o Pedro estava com as pessoas certas. As pessoas erradas eram vistas na cabeça do Pedro e diante de outras pessoas. Mas, na verdade, aquelas eram as pessoas certas. Tá? Então, quando você está em meio às pessoas erradas para o religioso ou para a visão distorcida, mas para o evangelho são as pessoas certas, se você está com a palavra, a mensagem certa, e se você está com a atitude certa, ok, eu acho que é para lá que nós somos chamados. É esse tipo de povo que nós somos chamados. É o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer mais na frente aqui, nos versículos 15 e 16, vai falar um pouco sobre isso, judeus e gentios. Tá? Então, eu não acredito que seja ruim, claro,
errado. Claro, depende, como eu falei, do que esteja acontecendo nesse intuito, né, nesse círculo, enfim, é isso. Eu queria só fazer uma defesa aqui a Pedro, que no segundo livro dele, o capítulo 3, versículo 15, ele faz um reconhecimento a Paulo. Ele se arrepende, ele tem um arrependimento, né? E aí ele faz um reconhecimento a Paulo, reconhecendo o verdadeiro apostolado de Paulo. E diz assim: entende por salvação a longanimidade, quer dizer, a paciência de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam ou mancham, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o homem se arrependeu e reconheceu o verdadeiro apostolado de Paulo. Sensacional. O nosso irmão está falando o seguinte, já que a turma da online não está conseguindo perceber, né? Ele está, há pouco tempo, ele deu umas cajadadas em Pedro. Aí agora ele pediu a palavra para defender o Pedro, dizendo que lá em sua segunda epístola, capítulo 3, verso 15, ele sai em defesa do apóstolo Paulo, falando do que ele escreveu com muita sabedoria em suas epístolas e tal. E aqui é um ponto que eu queria tocar. Pode ser, Tiago? Tem algo? Posso? Versículos 14, 15, 16, só para a gente compreender isso que o nosso irmão falou, e aí eu acho assim, talvez seja o motivo pelo qual Pedro citou Paulo mais na frente. Diz assim, ó, quando vi que não estávamos dentro de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Gente, sabe o que foi que Paulo fez aqui com o apóstolo Pedro? Diferente do que a gente possa imaginar, ele não pegou na camisa do Pedro, botou ele em cima, tentou humilhar, tentou se desfazer de sua teologia. Não. Ele não falou: Pedro, tu está fazendo tudo errado, macho. As regras aí estão tudo sendo deturpadas por ti. Não, ele não fez isso. O que Paulo fez foi o seguinte: você se esqueceu do Evangelho, o Evangelho ao qual nós fomos alcançados em Cristo Jesus. E aí serve de lição para mim, Tiago. Muitas vezes nós queremos confrontar os outros, chamando de herege, de fiducão, de não sei o quê, endemoniado e tal. E o apóstolo Paulo, ele com sabedoria, conversou com Pedro, não apontando os erros e as falhas. Ele sempre, cara, parece que tu esqueceu do Evangelho. Porque nós, ele se inclui, nós sabemos, nós fomos justificados, nós fomos alcançados. Acho que o apóstolo Paulo também tenta nos ensinar, e a resposta de Pedro em sua epístola, e o silêncio de Pedro nesse contexto, talvez confirma para a gente isso, que a maneira de confrontar, embora aparente no início lá, eu enfrentei face a face, possa aparentar com violência, mas não foi bem isso que eu consigo visualizar. Eu percebo que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele confronta sim o apóstolo Pedro, mas não apontando o dedo, dizendo que está tudo errado, que vai para o inferno. Não, ele fala: cara, parece que tu se esqueceu do Evangelho. Em outras palavras, tá, gente? A oposição de nós, crentes, a alguém que está, na nossa percepção, errando ou errado em relação ao Evangelho, deve ser motivar essa pessoa
a refletir as suas atitudes, motivar essa pessoa a perceber onde ela está pisando, para onde ela está percorrendo. É muito mais fácil do que a gente dizer, tu vai para o inferno, tu é filho do cão, tu é cheio dos capetas. Eu acho mais fácil, e o Paulo me ensina isso, inclusive com o próprio apóstolo Pedro, e em tantos outros momentos também, uma confrontação que leva a pessoa a meditar. Pastor, mas tem momentos que ele manda mesmo o cara ser expulso, em outro momento diz que faz um bocado... Ok, mas depois de muita coisa, depois de muito confronto, depois de muita conversa, a gente tem que ser um pouco mais bíblicos e menos bélicos. Um pouco mais bíblicos e menos bélicos. Eu acho que isso faz muita diferença no Evangelho. Pastor Mano. Pois é aqui que Paulo vai trazer à tona o tema da justificação, né? Que é uma das bases da fé cristã. E ele vai, logicamente, abordar dentro da visão que o cristianismo adotou, né, até hoje. A justificação, ou uma necessidade de justificação, porquanto há um reconhecimento de que a natureza humana está comprometida. Daí, esta justificação, né, ela vai trabalhar a reconciliação desse homem distanciado de Deus, né, para com ele, para com Deus. E portanto, para Paulo, o que ele está dizendo é que os judeus acreditavam que a lei era o mediador entre Deus e os homens. Portanto, a lei era, digamos assim, apresentava ou aperfeiçoava o homem diante de Deus. Daí, o recebimento do perdão de Deus e da manutenção da sua fidelidade ao seu povo. Aí Paulo vem dizendo que isto é insuficiente. Por isso ele diz no verso 16, pela lei, nenhuma carne será justificada, nenhuma pessoa será justificada, porque a lei é insuficiente, né? Aí ele aborda o tema da fé, né, que vai depois, principalmente em Romanos, ganhar muito mais profundidade e se traduzir em graça, né? Portanto, graça mediada pela fé. Eu tenho defendido a lei, né? Porque assim, às vezes a gente se empolga com a empolgação de Paulo, né? E rejeita a lei, então a lei não presta, a lei é ruim. Não, a lei é boa. Ele mesmo chega a dizer isso em 1 Timóteo, se não me engano, 1,8, quando ele diz assim, a lei, ele mesmo afirma, a lei é boa, se a gente utilizar ela legitimamente. Para ele o problema era a distorção da lei. Então a lei busca. E qual era o grande problema da lei? Era achar que ela era suficiente em si. A gente achar que a lei estava colocando tudo nos eixos e não estava. Então, para Paulo, disse, não está, gente. Não está. Precisa de algo maior do que graça. Aí a gente se pergunta, que é outra dificuldade, né? Então, toda a história do Antigo Testamento é só de lei e não de graça? Eu acho assim que a ação e o olhar de Deus sobre a humanidade sempre foi um olhar de graça. Sempre foi um olhar de graça, né? A lei, digamos, ela foi muito boa, principalmente para a coletividade, muito mais do que para a individualidade, mas para a coletividade, né? Mas há situações de estado de graça. Como é que a gente, vamos supor, entende a conversão de todo um povo inimigo, como os ninivitas, a Deus, segundo o relato de Jonas, né, o que quase deixou Jonas meio louco, né? Porque a vida toda ele aprendeu, desde criança, que aquele era um povo ruim, inimigo de Deus, perverso, pagão, né? E que deviam ser destruídos, e de repente Deus chega e diz para ele, olha, tu vai lá, fala que eu quero alcançar aquele povo e vou falar com ele, vou fazer uma coisa grande lá. E de muita má vontade, Jonas vai, né, arranjando, querendo qualquer desculpazinha para dar tudo errado, né, torcendo para que a incredulidade caísse sobre o coração do povo, e Jonas prega e o povo se converte.
E o que é isso, gente? É graça. Não tem outra palavra. Graça divina sobre a vida do povo. Deus sempre agiu com graça. Deus sempre agiu com graça. No coração humano, nas intervenções dele maravilhosas, sempre foram ações de graça, né? Acho que o que eu entendo é que em Jesus Cristo essa graça se tornou assim clara, né? Patente, notória, né? Jesus mostrou um viver em graça. E que é outra coisa também que a gente tem que tentar pensar. A gente fala muito em de salvar por graça, mas a gente fala pouco de viver por graça, né? Que são duas dimensões bem diferentes. Por quê? Porque aí a salvação é uma apropriação aí que Deus faz, né, da gente e digamos, nos salva, a gente crê, e beleza, bênção, né? Mas o viver por graça? O viver por graça... Versículo 20, Paulo meio que fala isso, né? Versículo 20, né? Pronto. Então, esses são os desafios, né, do mundo da fé, das questões envolvidas aqui em Gálatas, né? Então, a meu ver, é uma justificação, sim, o tema é da justificação, mas não somente isso, porque a justificação não vem sozinha, isolada, ela vem num pacote bem mais amplo, né, de graça, de santidade, de um monte de coisa, e viver em estado de graça é tão importante quanto ser salvo pela graça, né? Aliás, a ideia é que essa graça que nos alcançou transborde em nós para com os outros, que parece que é o que faltou em Pedro nesse momento, né? Ele deu uma vacilada ali, né? E quis, por receio, por medo, por qualquer que tenha sido o motivo, né? A lei é boa, a lei ajuda, né? Mas não ela é insuficiente, né? A graça é capaz, Deus sempre agiu por graça, e somos chamados a não só crer e aceitar a salvação pela graça, mas também a viver por graça. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Bom, meus irmãos, estamos caminhando para o final dos nossos diálogos bíblicos, tá? Estamos encerrando hoje o capítulo 2 da Carta aos Gálatas. Eu vou passar a palavra, então, para que os nossos pastores façam as suas considerações finais. JP, Mano. Eu finalizo dizendo que o apóstolo Paulo confrontou o apóstolo Pedro em um momento muito especial e utilizou esse momento para cumprir aquilo que ele já vinha ensinando nos primeiros versículos, né? Ele estava ensinando sobre a justificação somente pela fé, somente em Jesus Cristo e tal. E ele, no versículo 16, ele lembra Pedro, cara, tu não precisa disso, tu não precisa usar essa bipolaridade ou essas duas caras, usar máscara. Tu não precisa disso. Se tu estás comendo com esses aqui porque tu tem essas convicções, ou se tu se aparta dele porque teme as críticas, tu não precisa mais disso. Sabe por quê? Versículo 16. Fomos alcançados por Cristo, para sempre justificados pela fé em Cristo, Pedro. Paulo motiva o apóstolo dessa forma. Então, Pedro, não faz as tuas panelinhas na igreja. Come com todo mundo e come à vontade, porque somos justificados pela graça. O ponto é, para mim, para o pastor Mano, Tiago, para todos nós que estamos presentes e online, quem são as pessoas que nós estamos nos encontrando nos cultos, mas evitamos comer porque pensa diferente da gente, porque age diferente da gente? Um outro ponto e aí serve para dever de casa, serve para reflexão, serve para escrever e conversar com Deus sobre isso, tá? Quem são essas pessoas que deveriam estar mais próximas da gente e a gente não permite isso? A gente sai da mesa quando essas pessoas chegam. E segundo, quanto nós temos agido utilizando a culpa ou utilizando a motivação? Quanto a gente tem confrontado as pessoas com ameaças ou com o brilho da graça, o brilho do evangelho? Para a gente, inclusive, para a gente. Se culpando demais, se ameaçando demais por algumas coisas. E também para com outras pessoas. É o desafio, tá?
pensa nesses 2 pontos durante a semana e que venhamos a viver esse evangelho, essa justificação. E como disse o apóstolo Mano, o pastor Mano, vivamos pela graça. Amém. Menos, João Paulo. Quando o Tiago diz assim, estamos caminhando para o final, já falta só 2 passadas, viu? De fato, é o final. Bom, acho que assim como suma disso que a gente conversou, de que Gálatas 2 nos expôs, eu diria que na situação de graça a gente está sempre aprendendo e crescendo. Então, muito embora pareça que a grande mente aqui, o grande personagem é Paulo, né? Mas aí eu quero salientar Pedro, né? E como objeto da graça, né? E é o que indica, pelas defesas que foram feitas, a gente vê ele aqui aprendendo e crescendo, né? E isso é estágio de graça. Aprender, crescer, porque a gente só aprende e cresce cometendo erros, fazendo boa utilização dos erros, consertando erros, né? E assim a gente deve viver e trilhar o caminho da graça, o caminho da fé, o caminho que Jesus propôs para a gente, que é o seu evangelho, né? Fico feliz por compartilhar isso com os amigos. Sempre bom ter aqui João Paulo Quintela, é sempre bom ter Tiago, Valnei, os irmãos que estão aqui nesta noite, né? Todos sejam abençoados, e você que está nos ouvindo, né? Portanto, mergulha nisso, esteja com a gente nos próximos encontros, porque conversando a gente pode aprender muita coisa. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Amém. E assim estamos encerrando mais um Diálogos Bíblicos.